discutir fatores de risco, epidemiologia, mecanismo patogênico, quadro clínico, história natural e complicações das hepatites virais A, B, C, D e E. Epidemiologia. No Brasil, as mais comuns, aliás, são a A, B e a C. O tipo D acontece mais na região norte do país. O tipo E bem menos frequente no país, ele ocorre mais na África e na Ásia. Em relação a termos mundiais, 1,4 milhões de mortes acontecem ao ano devido às hepatites. O quadro clínico geralmente começa a se manifestar com cansaço, febre, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, icterícia em olhos e pele e necessidade de transplante. Também ele pode chegar a precisar. As complicações costumam ser fibrose avançada no fígado, cirrose, existe também uma forte ligação com o desenvolvimento de câncer e necessidade de transplante. Hepatite A, como que acontece a transmissão dela? Geralmente é por via fecal oral, então em contaminação de água, de alimentos, quando há, por exemplo, saneamento básico insuficiente, né, e má higiene pessoal. Os fatores de risco são pessoas da mesma residência, então se uma pessoa ela está contaminada, ela pode estar passando isso para os familiares. Pode ser também pessoas em situação de rua, crianças que convivem com muitas outras, assim, muito próximas, como em creches, por exemplo, e o contato sexual, especialmente se há a relação que envolva a prática oral anal. Os sintomas da hepatite A, geralmente eles são inespecíficos. Eles iniciam com fadiga, mal-estar geral, febre, dor muscular e sintomas gastrointestinais também, como enjoo, vômito, dor abdominal, constipação ou diarreia. A colia também, né? Então a urina com aquela coloração mais acastanhada e colúria, que é já, aliás, a colia é a questão das fezes mais brancas e a colúria, sim, é a questão da urina mais acastanhada. E os sintomas, eles aparecem de 15 a 50 dias após a infecção e eles vão durar menos de 2 meses. Já a hepatite B, em 2018, né, um dado importante, quase 33% das hepatites no Brasil eram desse tipo, né, da hepatite B. E quase 22% da causa de mortes por hepatite entre 2000 e 2017. Ela pode ser assintomática na maioria dos casos, e daí isso faz com que ela seja diagnosticada geralmente mais tardiamente, décadas depois até. Ela se relaciona com sinais comuns a outras doenças do fígado, cansaço, tontura, enjoo, vômito, febre, a questão da dor abdominal, pele e olhos ictéricos também. A transmissão ocorre de mãe para filho na gestação ou parto. Hepatite C, ela pode ser aguda ou crônica, sendo a crônica mais comum, que corresponde aí a 60% a 80% dos casos. 20% vai acabar evoluindo para a cirrose hepática. E nesse quadro de cirrose hepática, 1 a 5% dos casos vai evoluir para o carcinoma hepatocelular. Na ocorrência de uma descompensação hepática também, que acaba sendo comum de acontecer, o risco de óbito nos próximos 12 meses é de 15% a 20%. A transmissão ela vai acontecer por compartilhamento de agulhas, por exemplo, então às vezes usuários de drogas de abuso ou outros objetos, por exemplo, a pessoa às vezes faz um procedimento médico ou odontológico e esse objeto que é utilizado no procedimento, ele está contaminado com sangue de outra pessoa que tem, né, a hepatite, e daí pode estar passando através do contato com esse objeto. Relações sexuais desprotegidas, transmissão mãe-filho também na gestação ou parto. 80% dos casos ela é assintomática e daí ela acaba sendo já descoberta já numa fase mais crônica. A hepatite D, ela tem a presença do vírus B para causar uma infecção e inflamação no fígado. Ela pode ocorrer por co-infecção simultânea com o vírus da hepatite B. E essa superinfecção do vírus da hepatite D pode acontecer de uma forma muito crônica, né? É considerada a forma mais grave de hepatite viral crônica. Ela tem uma progressão rápida,
para cirrose e um alto risco de descompensação também, até morte. Ela é transmitida por relações sexuais desprotegidas, na gestação e parto também, e contato com sangue, novamente aí em materiais odontológicos ou médicos que o paciente acaba tendo contato. Ferimentos também, transfusões. Ela pode ser assintomática, mas quando ela é sintomática, ela apresenta daí cansaço, enjoo, vômito, febre, dor abdominal, icterícia em pele e olhos, colúria e acolia. A hepatite E, ela é causada pelo vírus HIV, né? HEV. Ela causa hepatite aguda de curta duração e autolimitada. E ela, em grande maioria, ela é benigna. Ela pode ser grave na gestação daí. Ela é transmitida por forma oral fecal oral também, consumo de água contaminada, transfusão e da gestante para o bebê. Locais de muito pouco saneamento também acontece e carnes mal cozidas ou de animais que estão infectados. As crianças não costumam apresentar sintoma ou apenas algo leve. Se há sintomatologia, observa-se fadiga, mal-estar, febre, dor muscular, enjoo, vômito, dor abdominal, constipação, diarreia, colúria e icterícia em pele e olhos. Em grávidas, é mais comum no segundo e terceiro trimestre ter mais risco de insuficiência hepática aguda, perda fetal e a própria mortalidade da mãe também. A morte acontece em 20 a 25% das grávidas no terceiro trimestre, então um número bem representativo. Segundo objetivo, identificar os protocolos para diagnóstico das hepatites, testes rápidos, moleculares, sorológicos. Basicamente, eu encontrei que são feitas pesquisas sanguíneas com presença de anticorpos, né? Por exemplo, hepatite A vai pesquisar anticorpos anti-HAV, o IgM também, pesquisa de anticorpos IgG. Na hepatite B, mesma situação, pode ser feita teste laboratorial ou teste rápido. Se positivo, nesse caso, precisa confirmar com a realização de exames complementares para detectar a carga viral daí, por meio da biologia molecular, por exemplo, a presença do HBV-DNA. Na hepatite C, é pesquisa de anticorpos também, né, anti-HCV. Se é positivo, faz exame de carga viral também para fazer essa confirmação. A hepatite D também você vai detectar os anticorpos anti-HDV. Caso tenha reagente, faz a confirmação por meio de somatório das informações clínicas, epidemiológicas, demográficas. Então, você vai ver, além da sintomatologia do paciente, além do exame que você fez dessa detecção de anticorpos, você vai também considerar se viajou para local onde tem maior risco, local onde a pessoa mora, questões de saneamento, tudo isso também vai ser considerada. E pode-se utilizar também da histopatologia. A hepatite E, você faz pesquisa para esses anticorpos também, o IgM, anti-HIV, e ele pode ser usado para diagnóstico de infecção recente pelo HIV. Anticorpos IgG, anti-HIV vão ser encontrados desde o início da infecção. Só que eles têm um pico, entre 30 a 40 dias seria esse pico, né, após a fase aguda da doença, e pode persistir até 14 anos. A detecção da viremia pode ser feita também em amostras de fezes, pelo RT-PCR, que vai auxiliar daí no diagnóstico dos casos mais agudos dessa hepatite E. Agora, o objetivo 3, estudar vacinação, uso de imunoglobulina e outras formas de prevenção das hepatites virais. Nem todas as hepatites elas têm vacina. A hepatite A, a vacina é eficaz e segura, é a principal medida de prevenção. Ela pode ser feita na gestação, na lactação, faz parte inclusive do calendário infantil de vacinação. Ela tem um esquema de 2 doses, com intervalo de 6 meses, e é para pessoas acima de um ano no centro de referência para imunobiológicos especiais. Então, existem pacientes de população de risco que têm ainda mais essa garantia dessa vacina, né? É feita toda uma organização para essa população. Hepatite B, todas as crianças expostas à hepatite B durante a gestação, está recomendada essa vacina. E a imunoglobulina também, IgH-HB.
para hepatite B, preferencialmente nas 24 horas após o parto, né? Você já precisa estar fazendo essa administração. Hepatite C não existe vacina, é muito importante evitar, então, usar as formas de prevenção, evitando contato com sangue de outras pessoas, relação desprotegida, né, evitando todos esses casos, e na gravidez, realizar exame para detectar HIV, sífilis e a B e a C. Na hepatite D, tem imunização, né, que é a da hepatite B, e também recomenda-se os métodos de prevenção. Então, prevenindo de contato com objetos que contenham sangue, a questão da relação sexual também recomenda-se sempre ser protegida, e não compartilhamento de objetos, de seringas, enfim. E na gestação, é importante também avaliar a possibilidade da infecção pelo HIV e pela sífilis. A hepatite E seria daí a questão de cuidados sanitários e de higiene. Objetivo 4, discutir a conduta e o tratamento em caso de hepatite viral aguda e crônica. É recomendado que se faça a reposição de fluidos, porque muitos fluidos vão ser perdidos na diarreia, no vômito, então esses pacientes eles precisam estar repondo. Se é um paciente imunodeprimido, aí que é mais importante ainda que seja feita essa reposição, porque tem maior risco de cronificação do quadro. E há necessidade nesses casos também de entrar com antivirais. A hepatite D ela não tem cura, mas ela pode ser controlada em relação ao dano hepático. Por isso é tão importante o tratamento. Vai usar terapias compostas por alfa-peginterferona ou um análogo de nucleotídeo. Vai se recomendar também, claro, a abstinência de bebida alcoólica. Na hepatite C, usa-se antivirais de ação direta, que eles vão possibilitar uma taxa de cura muito alta, até 95%. A B não tem cura, o tratamento visa reduzir os danos também, a progressão dessa doença e complicações que poderiam vir. E usa os medicamentos para controle, o alfa-peginterferona, o tenofir desoproxila, que é o TDF, o entecavir, o tenofovir, alafenamida, TAF, né, chamado de TAF. Na hepatite A é feita uma reposição de fluidos que são perdidos sem tratamento específico, assim como é na questão da hepatite E. Objetivo 5, conhecer os diagnósticos diferenciais. Hepatite alcoólica, lesão hepática aguda por drogas, CMV, infecção por HIV aguda, febre amarela e leptospirose. A hepatite alcoólica ela é uma lesão provocada pelo consumo da bebida alcoólica, geralmente por tempo prolongado, né? E ela gera 3 tipos de lesões: acúmulo de gordura, que é a esteatose hepática, inflamação e cirrose. Ela apresenta mal-estar geral, vômitos, náuseas, icterícia, colúria, colia fecal e pode até levar a óbito. O diagnóstico é feito pela associação da informação de que o paciente faz ingesta de álcool, então, de forma prolongada, exame físico detalhado, exame de sangue que avalia a função renal, né, a função do fígado, e exclusão de outras doenças hepáticas, além de exames de imagem, por exemplo, ultrassom pode ser feito também, tomografia, ressonância do abdômen. Muitas vezes acontece até uma biópsia do fígado, retirada de um fragmento para fazer análise desse fígado, para ver em que condições ele se encontra. Para fechar esse diagnóstico de cirrose, por exemplo, e determinar a causa. A avaliação também pode ser feita de forma não invasiva, pela técnica de elastografia hepática, né, por exemplo, e o tratamento, claro, começa com a abstinência do álcool, e essa pessoa, inclusive, ela pode e deveria contar com suportes como, por exemplo, psicoterapia, grupos de apoio, né? A gente sabe que existem, por exemplo, os alcoólicos anônimos, então grupos que deem a essa pessoa uma sustentação para uma mudança de padrão de vida, para que torne mais possível lidar com essa dependência do álcool e ficar em abstinência. Medicações também podem ser associadas, né? Por exemplo, medicações que visem trazer uma melhoria dessa função hepática. Pode contar também com estratégias de suplementação, como a vitamina B, por exemplo, uma dieta mais nutritiva, e em casos mais graves até o uso de corticoides, e estudar a possibilidade de transplante de fígado também pode ser necessário. A lesão hepática por drogas, ela pode acontecer tanto por medicamentos como por drogas de abuso.
Por exemplo, compostos que inflamem o fígado. São várias medicações, eu vou falar algumas, como paracetamol, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, que são para tuberculose, né? Anticoncepcionais também podem estar trazendo isso, amidarona, metildopa e, claro, as drogas de abuso. O tratamento, ele também parte da interrupção do uso. Pode ser que precise entrar com medicações como a L-carnitina, por exemplo, ou a N-acetilcisteína, para que haja uma recuperação, né, dessa função hepática. E até o uso de carvão ativado, às vezes, é necessário nas horas iniciais da ingesta, né, da substância que causou essa toxicidade. O citomegalovírus, o CMV, é um vírus que pertence à família herpes vírus e ele pode causar vários sintomas, incluindo a questão da hepatite. A transmissão acontece através de fluidos corporais, então sangue, urina, secreções respiratórias, entre outros. Ela pode ser assintomática e até mesmo causar aborto, natimortalidade e morte pós-natal. As complicações, elas vão incluir esse comprometimento extenso hepático e do sistema nervoso central também. E para doenças graves, entra com antivirais. Já a infecção por HIV aguda, então, os sintomas de infecção precoce do HIV, eles são sintomas semelhantes a outras infecções. Então, vão ter quadros bem parecidos. Parece uma gripe, muitas vezes, ou parece uma questão hepática, né? Surge de 2 a 4 semanas após o paciente ser contaminado, então ele já começa com essa sintomatologia, né? E muitas vezes confunde-se com a questão da hepatite, né? Como eu já disse, por ter sintomas parecidos a sintomas gripais, né? E a sintomas hepáticos também. A febre amarela, ela também é uma doença que acaba entrando nos diagnósticos diferenciais da hepatite. Ela é causada, né, pela picada de um mosquito que está contaminado, do gênero Flavivírus. É uma doença que pode se apresentar de duas formas distintas. Ela pode ter a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. Vai diferenciar pela localização geográfica. Como eu já disse, então é através da picada, não é passado de pessoa a pessoa. E ela tem um quadro que muitas vezes se confunde também com a questão da hepatite, porque o paciente ele acaba tendo que ficar em repouso, repor líquido. Então, tanto as necessidades do paciente, os sintomas, quanto o tratamento, às vezes, são um pouco semelhantes com a questão da hepatite, por isso, o diagnóstico diferencial. E a leptospirose, né, são sintomas também como febre, dor de cabeça, cansaço, dores nas pernas, em especial nas panturrilhas. Ela acontece com o contato com a urina de animais, em especial o rato, né? E ela também vai ter bastante sintoma hepático, por isso, muitas vezes, a confusão aí com a questão das hepatites.